Programa TVK, um oferecimento. Alux Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Ayub Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte. Eu recebo no TVK desta semana uma gaúcha de São Gabriel, mas que o coração está em Porto Alegre. Na verdade não, o coração está em Sorocaba. Professora Andréia Sanhudo, quantos anos de Sorocaba? Coordenadora do curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba. Prazer tê-la no TVK, aqui no nossa Interativa TV. Muito obrigada pelo convite. Eu já estou em Sorocaba há 15 anos. Então já é uma sorocabana. Já sou uma sorocabana, tenho filha, minha filha é sorocabana, né? Então já tenho um laço muito forte com a cidade. E isso é muito positivo pelo trabalho que eu venho desenvolvendo hoje também, frente ao curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba. André, você na verdade você deve estar acompanhando, né? Você liga a televisão, vê aluno, você lê um jornal, vê aluno, vê a internet, vê aluno, ouve no rádio, vê aluno. Como é que é isso? Como é que é o papel desse jornalismo construído com tanto carinho por você e por uma equipe de dedicados professores da Universidade de Sorocaba? É bastante positivo hoje, né? Hoje, como coordenadora do curso, eu tenho uma proximidade muito grande com os meus alunos. Eu costumo dizer que, além de alunos, eu sou mãe, né? Porque eu também zelo, né, pela carreira profissional deles, pelo bem-estar, pela felicidade deles. Porque quanto mais identidade eles têm, né, uma identificação com a área que eles escolheram, melhor profissionais eles serão. E isso, gradativamente, eu também tenho um reflexo positivo com o curso, com o que a universidade oferece. E hoje a gente tem uma maioria muito presente, né, de estagiários saídos da Universidade de Sorocaba nos meios de comunicação, não só em Sorocaba, mas em toda a região, em São Paulo, em Campinas, e os egressos também hoje, inclusive atuando fora do Brasil, e que eu tenho um carinho muito grande em acompanhar esse sucesso deles, né, e que começou lá junto com a gente, em sala de aula, com cada professor, com os colegas, né? Eu acho que isso é muito positivo. André, como é que a gente pode encarar o papel do jornalismo nesse Brasil de crise? O que nós podemos esperar dessa paixão que é o jornalismo para quem exerce, quem realiza, nesse momento em que as redes sociais crescem, a internet ganha, né? Quer dizer, a gente produz conteúdo, né? Mas para que plataforma vai esse conteúdo? Plataformas novas, modelos novos? O que a gente pode esperar? Qual é o papel desse jornalista, deste cidadão jornalista? O que a gente deve esperar? O jornalismo hoje, ele é vitrine e está na vitrine, né? Ou seja, ele observa a vitrine, né, que é a própria sociedade, em função da sua característica, da sua função social que nós temos enquanto jornalistas. E, ao mesmo tempo, ele também está na vitrine, né? Porque a gente vê cada vez mais escândalos, questão de ética, inversão de valores, que a imprensa se corrompe, né, por favorecimento e por situações políticas e econômicas no país. É muito lamentável, eu fico muito triste com isso. Então, nós passamos por diferentes crises, na verdade. A crise da apuração tradicional, né, que eu costumo dizer que a apuração da notícia, ela é esta mesmo, ela é técnica. Essa técnica não pode mudar, né, que é o cuidado. Ela tem um protocolo. Ela tem um protocolo, é uma técnica, é um método. Não tem que inventar no método. Isto é a base do jornalismo, é a apuração e uma apuração cuidadosa. Ouvindo os dois lados. Checar as fontes, checar essas informações e saber tratar essas informações e transformá-la numa notícia de interesse público. Com análise e nem sempre opinião, a não ser que fique claro que é um artigo opinativo. Claro, e aí a gente vai ter os gêneros jornalísticos, né, que diferem, cada um tem seu espaço na mídia. O que nós enfrentamos hoje é a questão dessas novas tecnologias, né, do mundo digital aí que a gente vive e que vem trazendo olhares novos para essas notícias, ou pelo menos uma veiculação diferenciada, né? O meio digital hoje nos permite você sair do estúdio, por exemplo, né, e fazer uma matéria, uma cobertura de uma reportagem na rua com o seu iPhone, por exemplo, o seu smartphone, o seu celular.
Então, a entrada dessas tecnologias faz com que a gente também traga outros olhares, uma notícia mais, a informação mais instantânea, né? E a sociedade quer isso hoje. E As aí, pessoas estão mudando o hábito, quer dizer, não tem muito tempo para ler, os artigos são mais curtos. E aí eu gostaria de emendar uma outra pergunta em relação a essas mudanças, né? Além do trabalho do jornalista, desse trabalho na formação acadêmica dele, como nós, cidadãos, temos que encarar? Eu sempre defendo muito, quando estou no rádio, em dizer, olha, não concorde com a minha opinião. Ela é a minha opinião, não pode não ser a sua, ninguém tem verdade absoluta. Você acredita que o público está mais filtrando? Ele não acredita, por exemplo, se ele vê na página de Veja um conteúdo e vê se aquilo tem alguma tendência do Estadão, da Folha, das rádios locais, das TVs locais, das TVs em caráter nacional? Então, isso é uma outra crise, e eu acho que uma das mais sérias que nós temos, que é a renovação de audiência dos meios tradicionais, que ela vem caindo gradativamente. Então, isso também é um fator que tem, porque essa nova geração que vem, ela está mais habituada, né, à questão digital. Então, é óbvio que é claro que a identificação dela é com as redes sociais, é com a internet, e ela não tem mais essa característica. Com TV do YouTube, né? Então, Netflix. com YouTube, Netflix. Então, essa é uma outra crise que a imprensa tradicional, principalmente a imprensa escrita, né, que é o impresso, precisa repensar o seu papel e precisa se renovar. Hoje a gente vê aí a imprensa escrita apostando também nos seus portais, e isso é importante, porque a imprensa tradicional ela tem um limite de espaço e tempo, né? A internet não. Ela é full time, ela é o tempo todo, ela pode ser atualizada o tempo inteiro e ela tem espaço. A gente né? percebe, é aquilo que você falou, hoje no mercado americano, por exemplo, você pega uma Fox que lidera programas noticiosos, com 1,5% de audiência, lidera. Né? Quer dizer, nós vamos pulverizar muito a audiência. Isso. E os veículos perdem hegemonia. Antigamente você pegava uma rede nacional, a Rede Globo, ela falava, era lei, elegia o presidente. Em Sorocaba você tinha o Cruzeiro do Sul, ele elegia o prefeito, se quiser, na década de 70, na década de 80, e hoje ninguém mais tem essa prerrogativa, seja na nossa região, seja fora no Brasil. Obviamente que pode ter uma forte influência, indução, mas essa pulverização possibilita uma quantidade maior de colocação de conteúdo e fortalece a democracia. Com certeza, né? Graças a Deus. Hoje as redes sociais ela tem um papel fundamental em qualquer campanha política, né? O político hoje que não souber trabalhar redes sociais, ele não vai ter o resultado que ele espera. A gente tem acompanhado aí as últimas eleições, o quanto as redes sociais elas vêm crescendo nessa participação, que é o que faz com que a sociedade assista o telejornal, leia o jornal, mas vá para a web para comentar, para checar, para ver se essas informações são essas mesmas. E a questão que a internet nos dá, não só o tempo real, mas a interatividade da discussão, do debate das ideias. E isso é muito positivo, né? O papel dos blogueiros hoje, eu acho fundamental, eu acho importantíssimo na sociedade hoje, como formadores de opinião, e é um papel que tem crescido, apesar das pessoas não darem tanta importância ainda. Mas é um futuro, inclusive, para o jornalismo, que é a questão dos blogueiros e a importância que esses blogueiros têm assumido frente à sociedade, e em vários fatores, desde organizar uma manifestação, por exemplo, né, ou até levar um candidato à vitória numa eleição. As redes sociais aumentam, de certa forma, a responsabilidade dos colegas jornalistas, no sentido de que eles vão ser questionados hoje. Ninguém mais posta um comentário, faz uma notícia, produz um conteúdo e simplesmente o silêncio em relação àquilo. Sem uma repercussão. Né? É um mundo agora atrás do outro. Com certeza, né? Eu espero que isso faça também que a nossa categoria repense até a questão ética na profissão, né? Então, quando você poderia ter uma manchete escandalosa, né, um juízo de valor numa reportagem no impresso, que dificilmente você teria espaço para uma repercussão ou algo do tipo, hoje na web é instantâneo, né? E as pessoas vão questionar isso e vão discutir.
Isso é muito bom. Agora, diante de tudo isso, é terrível a gente sentir a falta da obrigatoriedade do curso de jornalista para o exercício da profissão, né? É uma coisa muito complicada, porque aquele que faz a universidade, aquele que faz a faculdade, tem todo um protocolo, todo um ensinamento toda uma embasado, uma formação, né? Que é essencial. Como é que você encara esse momento que nós vivemos? O reflexo que nós imaginávamos ter com essa decisão do Supremo, né, pela não exigência do diploma para atuar. Talvez um esvaziamento dos cursos não aconteceu. Um esvaziamento dos cursos, primeiro, muito pouco, tá? Eu acho que num primeiro momento o pessoal segurou um pouquinho para ver no que ia dar, mas o que acontece? O próprio mercado de trabalho, os próprios veículos de comunicação perceberam que isto não se sustenta, porque o tempo que você leva para formar um profissional, não há esse tempo dentro das redações. O editor, né, os editores, eles não têm esse tempo para ficar formando. Mesmo os nossos estagiários hoje, né, apesar de tem muitos estagiários que já começam o primeiro, segundo período, mas o ideal, por orientação do MEC, é que se comece o estágio a partir do 5º período, porque este aluno já tem a técnica da apuração. Né? E os editores, né, os diretores de redação, percebem que não dá para ter numa redação aquele que é curioso e gostaria de ser jornalista porque gosta de escrever, ou porque gosta de ler, né? Ou porque tem contato. Não tem mais tempo, né? Porque a velocidade hoje aumentou muito em função de todo esse aspecto da mídia interativa. Exatamente. Social. Então, eu preciso de um profissional treinado. Então, os cursos hoje, eles têm... hoje nós temos 3 cursos aqui em Sorocaba de jornalismo, né? Quer dizer, mesmo depois dessa decisão, nós temos mais um curso que abriu recentemente, que é o da Unip. Então, assim, eu fico feliz. Sanc, Uniso e Unip. E eu acho bastante positivo que a gente tenha, né, formação, mais formação, porque a Uniso ela tem um fator muito importante na cidade, porque foi a primeira instituição a trazer o curso de jornalismo. A primeira universidade da cidade, a primeira região. E trazer o curso de comunicação com jornalismo e publicidade e propaganda, e foram os 2 cursos que profissionalizaram essa região. E é muito bom que a gente tenha mais parceiros. Muita gente que estava na área que, na verdade, foi buscar sua formação. Que foi buscar a formação. Aí o nosso Urbano Martins, Ângela Fiorenzo. Aí a exigência era outra na época, né? Que era a exigência do diploma. Mas a tendência é a gente reverter esse quadro, a gente já tem uma PEC aí tramitando no Congresso, né? E que isso deve alterar. E possivelmente a gente deve voltar com a exigência do diploma para atuar como jornalista. Muito bem, eu recebo essa semana no nosso TVK a jornalista, professora, doutora, mestre e doutora Andréa Sayudo, que é coordenadora do curso de jornalismo da Uniso de Sorocaba. Esta gaúcha que ama Sorocaba já há 15 anos, filha da terra já. Nós voltamos já, depois de um rápido intervalo comercial, no seu TVK 24 da NET, a Interativa TV. Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive, além de louças e metais Roca e Elite e banheiras Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Vey, 880, Jardim América, 3032-0347. TVK desta semana tem a alegria em receber essa jornalista fantástica, professora universitária, mestre, doutora, Andréa Sayudo, que é coordenadora do curso de jornalismo da Uniso. Essa gaúcha escolheu viver em Sorocaba já há 15 anos, tem uma filha sorocabana
e o jornalismo se fortalecendo a cada dia. Andréia, o que nós podemos avaliar no processo eleitoral, no aspecto político? Qual é o papel do jornalismo? É isento? Ele tem opinião? Como é que a gente pode analisar todo esse contexto e aquilo que você falava nas inúmeras linguagens, né? nas questões textuais? Hoje a gente vai prestar o vestibular, os gêneros textuais hoje são mais de 50, né? Tem a linguagem de internet, não é só mais, você tem carta, antigamente a gente tinha dissertação e era dissertação e mais o quê? Narrativa. Hoje a gente tem mais de 50 gêneros. Como é que é viver toda essa questão de comunicação, desses gêneros textuais e o aspecto político, de formação política e de orientação ao cidadão? Ainda não sou doutora, estou quase. Está quase, eu já estou considerando. Não, já quase. Não só acho que para mim é muito importante, né? Eu sou doutoranda em educação, né? E para mim a educação é importante. Não só porque eu tenho uma trajetória hoje na universidade, como professora, né, universitária, mas, e como jornalista, né, muitas vezes me perguntam por que eu fui fazer um doutorado em educação, que é a minha área é educação superior. E eu falo, porque eu comecei professora sendo jornalista. Aí fui me transformar em professora. Hoje eu faço um grande esforço e tenho um grande exercício para me transformar numa educadora. Que essa é a grande... Uma educadora jornalista. Mas uma educadora que trabalha com jovens, né? Que serão jornalistas, ou que serão advogados, ou que serão engenheiros. Sim. De qualquer forma, é o processo da educação. Claro. E este é o processo, né? Eu acho que esta é a saída. A gente só transforma uma sociedade por educação. Pela educação e pelo viés da educação. E começa lá na base. Se a gente tem uma sociedade menos crítica ou mais crítica, isso passa pela educação. Se a mídia hoje interfere, né, em sistemas políticos, em campanhas políticas, ou agora numa crise econômica aí, que a gente enfrenta, positivamente ou negativamente, a sociedade é que tem que fazer esta análise crítica. Para isso ela precisa estar instruída, ela precisa ter formação para que ela não se transforme numa massa de manobra por interesse, geralmente, de uma elite. Né? Não importa se essa elite é de esquerda ou de direita, no momento que está no poder... Se é intelectual... No momento que detém poder, que pode ser o poder, né, o poder enquanto governantes, ou que pode ser o poder enquanto dono de um meio de comunicação. Sim. Então, nesse sentido, e a gente tem investido bastante nisso, eu tenho investido bastante, inclusive, com o meu corpo docente, com os meus professores, que se percebam também nesse papel de educador, porque a formação desse jovem, para que a gente possa ter um profissional mais crítico e consciente da sua função social como jornalista, nós também vamos estar contribuindo porque esta mídia, né, para que essa imprensa melhore e tem um papel, um resgate ético até do seu papel. Você acha, muitas pessoas dizem, né, que a imprensa seria o quarto poder. Eu digo que às vezes ele é o primeiro. Eu acho que ele vai, em alguns momentos, ele se torna protagonista nesse jogo entre executivo, legislativo e judiciário. Como é que você entende esse papel, como é que você gostaria de abordar esse papel da imprensa no aspecto de investigativo e de ter esse peso na sociedade? Nós temos, inclusive, um livro recentemente publicado pelo Paulo Henrique Amorim, né, que fala do quarto poder. É claro que uma visão bem crítica em relação à imprensa, muito crítica, mas não totalmente equivocada hoje, em função do que a mídia vem assumindo aí em relação a defender interesses econômicos, né, e políticos, né, de um pequeno grupo no país. Ele não está totalmente errado. Por outro lado, o Estado, né, a gente vê assim uma falência das nossas instituições. E a gente pode pensar assim, falência no sentido não totalmente também pejorativo, né? Mas uma transformação, né, das instituições. Mas o Estado, principalmente, onde a gente vê... vai parar, André? Então, o Estado a gente vê uma falência. Do poder do Estado, principalmente num sistema capitalista e neoliberal que a gente vive. Tá? É um viés da própria base ideológica desse sistema que está aí. Na falência desse Estado, que não é problema meu, né? Eu não posso cuidar disso, ou eu não me interessa cuidar disso, o que acontece? A gente vai criando lacunas. A gente tem uma instituição familiar hoje
que não importa a formação desse casal, mas é um casal que ele trabalha o dia inteiro. Então, a educação foi transferida para a escola ou terceirizada, ou para os cuidadores. Né? É uma educação que está terceirizada. A escola... Às vezes até o afeto, né? Porque em tudo, tudo se terceiriza. em tudo. O projeto educacional, o projeto de educação no Brasil está falido. Né? Esses nossos projetos pedagógicos, a escola pública, o formato que nós temos hoje está falido. Está falido. É melhor ter? Claro que é melhor ter, mas é preciso se pensar nesse projeto, nesse projeto pedagógico deles que está em falência. Então, a falência dessas instituições leva o quê? Que uma instituição que tem um determinado poder de influência política e um poder econômico assuma o compromisso, né? E acaba interferindo, não sei se sente livre para isso, que é hoje o papel da imprensa. Não que necessariamente ela seja o quarto poder no Estado, mas ela acredita nisso. E ela nem sempre é bem exercido esse poder. E ela busca exercer esse poder. Ainda bem que ele está diluído, né? Como nós discutimos anteriormente, quer dizer, hoje não tem a predominância de um único veículo se tornar a verdade absoluta de tudo, embora alguns com muita força ainda. Mas os grandes meios, sim, né? Os grandes meios, que eu digo assim, os grandes negócios... já tiveram mais, né? Já tiveram mais, eu concordo com você, Kiko. Eu acho que eles já tiveram mais, mas eles lutam ainda bravamente para manter o status quo. Deixa eu lhe perguntar, aí a gente discute em neoliberalismo, a gente vem todo um governo de PSDB e de repente atingimos uma estabilidade com muitas críticas à privatização, especialmente das teles, que foram vendidas baratas. Daí a gente tem um novo modelo do trabalhismo que vem e que não, a Petrobras é nossa e quase acabam com a Petrobras. O que a gente pode esperar nesse jogo? Os neoliberais são criticados, os trabalhistas nos frustram, porque ao longo de 20, 30 anos o Partido dos Trabalhadores era a esperança da moralidade e de repente, mas eles ainda abriram, a Polícia Federal do PT fiscaliza, ela é livre para prender. Tudo bem, mas assim, como é que a gente pode encarar aí um mensalão, agora petrolão, e obviamente se forem nos próximos governos podemos ter, com essa abertura toda de trabalho de Polícia Federal, Ministério Público, Justiça, realmente uma postura mais crítica. Aí, né? O que você fala sobre essa dicotomia? Eu acho que os sistemas, né, eles entram em colapso. Né, todos eles. A gente teve colapso, né? Fadiga de material. Eu acho que eles cansam, eles se esgotam. Né? O próprio Rio Grande do Sul que teve lá 4 mandatos seguidos do PT, né, prefeitura, e se esgotou, né? Acabou. Os modelos se esgotam. Da mesma forma que o modelo PSDB se esgotou, né, em São Paulo. No Rio esgota o PT, em São Paulo nós vamos com o esgotamento do PSDB. Se eles não se renovam, se eles não se posicionam de uma forma diferente e acompanham as mudanças na sociedade, principalmente, nós não somos estáticos. Nós mudamos constantemente, né? E a mídia tem um papel importante nessas mudanças. Os interesses também precisam estar acompanhando essas mudanças. Então, os modelos se esgotam. Eu acho que a gente está vivendo o esgotamento de um determinado modelo. É claro que a gente tem uma luta aí, um esforço muito grande também das elites para que este modelo se esgote no país. Mas a gente não pode esquecer que o neoliberalismo está em crise na Europa, está nos Estados Unidos agora que está conseguindo retomar, né, melhores índices aí, tanto de empregabilidade, né, quanto queda de inflação. Mas na Europa a crise ainda é muito forte. Sim, especialmente na Grécia. E claro que eu acho que o governo federal no Brasil, ele tem um ponto positivo, que ele conseguiu segurar que essa crise chegasse um pouco mais tarde aqui, né? Mas chegaria de qualquer forma. E a gente tem uma coisa de interesse. A minha crítica em relação ao governo federal, por exemplo, hoje, é que ele não reage. Tem liderança para reagir? Não reage. Deveria ter. Né? Me parece que com essas mudanças ministeriais, agora ela teve que entregar parte dos ministérios para o seu aliado. Um governo que tem hoje, né, um populista, né, que é o Lula, deveria... Volta à cena, né? Que volta à cena, e o Lula sempre... Veja como o partido depende da imagem dele. Parece que o PT é só o Lula. Né? E cadê as outras lideranças do partido? Parece que estão dormindo. Né? Então, não dá para você ter uma liderança única e que fique tudo centrado. Né? Nós vamos virar parlamentarista daqui a alguns anos ou não? Eu acredito que não. Você acredita que não? Eu acredito que não.
Já tentamos isso ao longo da história, 88, né? História do Brasil, nós já tentamos algumas vezes, mas eu acredito que não. O Brasil não tem característica para ter um sistema de governo parlamentarista. Como é que você fala, né, dessa formação? Como é que é esse jornalista educador? Ele tem que ser isento em sala de aula? Ele tem que colocar... Como é que ele coloca a opinião dele ou ele deixa claro, olha, eu tenho uma posição neoliberal ou eu não tenho uma posição neoliberal, mas vocês têm que ter o caminho próprio, quer dizer, tem que ser essa isenção, quer dizer, o educador pode, obviamente, ele tem a opinião dele. E como exercer esse papel? Eu acho que não, acho que ele não precisa se isentar, né? Antes de ele deixa claro o posicionamento dele. Eu costumo dizer que antes de ser jornalista, eu sou cidadã. Perfeito. Né? Isso responde tudo, né? E qualquer decisão, né, política, econômica, social, cultural neste país me afeta, porque eu moro aqui, eu sou cidadã brasileira. E eu acho que o debate em sala de aula é absolutamente importante. E os alunos te cobram, qual é a sua posição? E eu não tenho por que esconder a minha posição. Claro. Agora, é importante algo que você falou lá no início da nossa entrevista, a minha opinião. Isso não significa que tenho que pensar coisas. E é sempre um exercício de respeito a posições contrárias em sala de aula. Eu acho que o debate em qualquer espaço, ele é absolutamente importante. Sempre é um prazer tê-la aqui. Eu espero ter o conteúdo dos seus alunos para a gente poder interagir, mostrar um pouco desse trabalho experimental, né, aqui na nossa Interativa TV, no TVK. E foi um prazer recebê-la aqui para falar um pouco desse assunto tão palpitante e tão importante na vida de todos nós. Obrigada, Kiko. Obrigada à sua equipe, né, que está aqui nos acompanhando. E a gente já tem, né, um laço de parceria com o Sistema Ipanema já há bastante tempo. Processos eleitorais, né, todos começaram lá atrás. Né, com produção, com veiculação do material produzido no curso de jornalismo potencializar isso. Da Universidade de Sorocaba, e a gente está sempre à disposição para aumentar essa parceria. Prazer enorme. Você pode aqui comigo ter quase uma aula aqui de cidadania e jornalismo com a professora Andréia Sanhudo, coordenadora do curso de jornalismo da Universidade de Sorocaba. Beijo, até o próximo programa, TVK com você. Programa TVK, um oferecimento. Aluxi Iluminação, Bidu Casa e Acabamento, Eleg Ambientes, Estela Yubi Banqueteria, Ateliê Ângela Guimarães, Morarte.